Amigos, sejam muito bem-vindos a essa nossa live de aquecimento, que é preparatória de nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família, que vai ocorrer no início de junho, certo? Você vai receber o comunicado da data e horário. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, intitulado Artistas e Empresários, Caminhos Diferentes, chamados por eles. Eles são conhecidos no Brasil e no mundo afora. Vou te mostrar como eles organizaram, planejaram o seu patrimônio para os seus filhos, para o futuro. E você vai com certeza se surpreender que talvez o mesmo esteja acontecendo com você, com um amigo, um parente familiar, conhecido, ou com a família destes, ou a sua família. Eu já digo inicialmente que a diferença entre essas duas classes profissionais é que uma delas, a dos empresários, em sua grande maioria, é composta por resolvedores. E o que é um resolvedor? Eu vou te responder durante essa nossa live, que é preparatória da nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família, que será também gratuita, realizada de forma online. Se você ainda não se inscreveu, clique no link abaixo, faça sua inscrição, coloque seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp e entre no grupo exclusivo para receber todos os materiais necessários. E também envie esse link para seu amigo, seu parente, seu conhecido, para que ele seja também um resolvedor e evite problemas futuros para as famílias. Antes, porém, deixe-me me apresentar. Meu nome é Walter de Oliveira, eu sou advogado. Eu fui magistrado durante 39 anos, sendo 12 como juiz e 27 como desembargador. E hoje sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Meu desejo é que você seja um excelente resolvedor do seu patrimônio. Porque se isso acontecer, você trará tranquilidade para sua família no futuro. Então, é necessário que você assista às lives que ocorrerão para adquirir o conhecimento necessário para que quando você assistir à palestra de junho, você tome a melhor decisão para a sua família. Para que você tenha paz hoje e haja tranquilidade para os seus filhos, certo? Eu tenho certeza que você trabalhou muito para adquirir aquilo que você tem como patrimônio, ou ainda está trabalhando. Olha, são noites mal dormidas, a ausência, a convivência com a família, com a esposa, com os filhos. Nós trabalhamos no dia a dia, queremos deixar o melhor para os nossos filhos, para a nossa família. Queremos deixar um legado. Eu, como já disse, trabalhei 39 anos como magistrado. E confesso que eu me realizei nessa profissão de magistrado. Agora, como advogado, também estou me realizando, porque já ajudei muitas famílias a planejarem o seu patrimônio. E posso ajudar você, os seus filhos, a sua família, e muitas outras que vão aparecer. Para que ninguém tenha que passar pelo doloroso processo que é o inventário. E como isso é possível, você me pergunta? Como que não vai acontecer inventário? Então acompanhe as minhas lives e assista a minha palestra. Porque você terá todo o entendimento para resolver o que você vai fazer no futuro. Para evitar um problema no futuro, que se chama-se inventário. O inventário, você já ouviu falar de inventário, mas talvez você não tenha vivido. Ele dilapida até 40% do seu patrimônio. Talvez você conheça alguém que passou pelo inventário, parente, amigo, conhecido, familiar. Interessante que quando os pais estão vivos, especialmente o pai, há uma harmonia entre os filhos. Quando falece o pai, inicia seu inventário, começa a discórdia, a briga. Eu te falo isso com autoridade, sabe por quê? Eu fui juiz de direito da vara de família e sucessões. E te afirmo com certeza que a harmonia que existia quando os pais estavam vivos, hoje é raríssima no processo de inventário. É raríssima. Bem, vamos ao nosso tema. Vamos falar sobre artistas e empresários, caminhos diferentes. Vou falar sobre o Gugu Liberato, vou falar sobre Estênio Garcia, grandes artistas. O Gugu era também apresentador, também empresário, mas o Gugu não tinha um assessoramento jurídico especializado. E o que aconteceu com esses dois famosos? Focando no patrimônio, gerenciamento, planejamento. Os dois utilizaram uma solução legal, mas inadequada, para resolver o problema do inventário. Assim como muitas famílias fazem no Brasil, é comum. A pessoa que ama os seus filhos, quer deixar o melhor para eles, tomam uma dessas duas decisões, que tomaram o Gugu e que tomou Estênio Garcia. Eu vou falar também sobre um grande apresentador, Silvio Santos.
Mas antes de falar sobre ele, eu te pergunto a você. Você ouviu falar sobre o inventário do Silvio Santos? Você ouviu falar que houve contenda entre as filhas dele? Não, não houve. Por que não houve inventário? Por que não houve contenda? Porque Silvio Santos, ao contrário de Gugu e de Estênio Garcia, tinha informações privilegiadas trazidas por um assessoramento jurídico especializado. Ele conheceu a solução, aplicou o sistema no patrimônio dele e as filhas estão hoje asseguradas, como a esposa também, sem nenhuma confusão. Silvio Santos deixou tudo organizado e planejado para as gerações futuras. Olha, você que está nos assistindo agora, deixe o seu like. Porque o like não é para mim, é para a matéria, para o assunto. Porque assim outras famílias vão receber esse conteúdo e serão orientadas a respeito do que fazer para evitar problemas no futuro entre os herdeiros. E assista até o final, porque eu vou te dar 6 importantes informações, dicas, para que você se torne um resolvedor excelente. Combinado? Não deixe seu celular, seu WhatsApp se atrapalhar agora. Coloque no silencioso, para que você esteja bem atento àquilo que eu vou te dizer. Porque você vai mudar o futuro dos seus filhos para bem melhor. Bem, Gugu Liberato foi um grande apresentador. Ele foi vitorioso na profissão. Ele construiu um patrimônio de 1,5 bilhão. É muita coisa. E ele era muito preocupado com a família, tanto é que em 2011 ele fez um testamento deixando 75% para os seus 3 filhos e 25% para os seus 5 sobrinhos, deixando também um valor para que a mãe desses sobrinhos administrasse esse testamento. Não deixou nada para a mãe de seus filhos. Hugo Liberato faleceu em 2019. E a partir deste ano surgiram 2 partes discutindo a distribuição dos bens no testamento. Para que você entenda melhor, vamos assistir um vídeo que foi feito ouvindo os interessados e assim nós vamos continuar conversando. Vamos ao vídeo. João Augusto, filho mais velho de Gugu, está com 23 anos. Quando o pai morreu, em novembro de 2019, ele tinha acabado de fazer 18. Nos últimos 5 anos, João Augusto se viu envolvido numa disputa judicial pela herança do pai, que dividiu a família. Conversamos com o João em São Paulo. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente do assunto. Como é que foram esses 5 anos para você? Os 5 anos foram anos difíceis. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu. Eu não tinha ideia do que aquilo iria se transformar. Na verdade, eu achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens tranquilamente, conversando com uma família, mas não foi isso que aconteceu. Logo depois do enterro de Gugu, foi aberto o testamento. Segundo o documento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 16. Os outros 25% ele distribuiu entre os 5 sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante. A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam de Mateu, não aparece no testamento. E foi aí que a briga começou. De um lado, os filhos e a família de Gugu, que queriam que a divisão da herança fosse feita exatamente de acordo com o testamento. E do outro, Rose Miriam, que entrou na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Se ganhasse, ela ficaria com 50% dos bens do apresentador. As irmãs de João, Marina e Sofia, decidiram ficar ao lado da mãe na disputa. E João continuou ao lado dos primos e da tia Aparecida, responsável por cuidar do patrimônio. A família ficou meio dividida na época, né? Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe. E ficou um clima ruim, né? Mesmo morando na mesma casa, tinha um distanciamento? Sim, com certeza. Vocês chegaram a ficar, sem se falar, rompidos em algum momento? Chegou um ponto que a gente ficou um tempo sem falar, assim. E isso me deixa muito triste, porque o meu pai sempre falou pra mim que a coisa mais importante na vida é a família. Eu, no papel de inventariante, então aquela pessoa que zela pelos bens até que eles sejam divididos, eu tinha que apresentar todas as notas, tudo o que acontecia, todos os pagamentos ao juiz, mas que o processo poderia não ter levado 5 anos, porque foram 5 anos de dor. Espero que daqui pra frente a gente possa voltar a ser uma família 100% unida. Esse é o meu objetivo da vida. Como meu pai sempre falava, a família é tudo. Bem, você viu que o filho falou muito bem Gugu, mas houve divisão. Já a mãe dos filhos de Gugu
disse claramente que Gugu tinha muito carinho pelos filhos. Você tem dúvidas de que ele tinha, além do carinho, amor pelos filhos? Eu não tenho. E é claro que o Gugu amava os seus filhos. Mas por que ocorreu, então, tanta confusão nesse testamento? Tanta divisão? A resposta é simples. O Gugu buscou um instrumento legal, que é o testamento, mas o grande problema do testamento é que ele não evita o inventário. Ele complica mais o inventário. Desde 2019, quando faleceu o Gugu, até hoje o inventário não terminou. Parece que os filhos e as mães, os sobrinhos e a mãe dos filhos entraram no acordo e o testamento vai ser homologado, ou melhor, vai ser acertado e haverá o inventário. O Gugu, infelizmente, foi um mau resolvedor do patrimônio, apesar do grande patrimônio que ele tinha. Porque esse testamento, como visto, ele complicou mais o processo de inventário. E você tem bens, tem um bem para deixar para a sua família? Te pergunto, você quer ser um bom ou um mau resolvedor do seu patrimônio? O Gugu deixou claro pelas suas ações que amava muito a sua família, mas ele resolveu de forma errada distribuir os bens pelo testamento. E por que ele agiu desta forma? Ele não tinha um planejamento eficaz do seu patrimônio. Faltou a ele o que falta a muitas pessoas: educação patrimonial. O que você começou a receber hoje através dessa live. Foram 6 anos de briga na família. Estavam brigando na ação de abertura e homologação do testamento, questionando a divisão dos bens. Mas, graças a Deus, fizeram um acordo. E agora o testamento vai ser transformado em inventário e vai ser concluído em 2026. Você sabe o que aconteceu com o Estênio Garcia? Uma pergunta: você pensou já em doar o usufruto dos seus bens aos seus filhos em vida? Para evitar o inventário? Para evitar a briga, a confusão? A princípio parece uma decisão muito inteligente. Vou doar os meus bens aos meus filhos com usufruto. Mas é verdade que essa doação, o usufruto, pode se transformar num grande problema de difícil solução. Estênio Garcia, um ótimo ator, décadas foi ator, ele fez parte daquela série Carga Pesada, onde atuava com o Antônio Fagundes, somente os mais antigos vão se lembrar disso. Ele doou um apartamento na praia de Ipanema às filhas, 2 filhas, com usufruto. A intenção de Estênio Garcia era evitar o inventário. Nesse instrumento legal, doação com usufruto, o doador, o Estênio Garcia, transfere para as filhas a nua propriedade, ou seja, elas não são proprietárias ainda, só serão quando ele falecer. Ele está vivo, tem 94 anos. Mas só se ele quiser vender, ele não poderá. É dela o imóvel. São delas, esse imóvel é delas, das filhas. Mas o tempo foi implacável com o Estênio Garcia. O que ele tinha, ele perdeu, e ele agora necessitava do aluguel, do fruto desse apartamento para se sobreviver. Ele entrou com uma ação na justiça, pedindo que recebesse aquilo que é direito a ele. As filhas disseram: mas ele não passa necessidade. Ele tem, mas não tem. Esse caso, além de ser judicial, se tornou público. Vamos aos vídeos. Um dos maiores atores da televisão brasileira entrou na justiça contra as 2 filhas. Aos 93 anos, Estênio Garcia estaria passando dificuldades financeiras. A disputa está ligada a um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Veja agora a entrevista exclusiva do ator. Isso é coisa do ator, né? Você acha que você vai ficar com saúde para a vida inteira e vai trabalhar a vida inteira. Um drama familiar terrível. E ele não se resguardou. Eu nunca fiz para mim. Nada. A vida tem um lado só. Tem os 2 lados. Então, nunca armazenei nada e o ator nunca ganha assim, né? Essa economia toda para poder guardar. Assim, Aos 93 anos, Estênio Garcia vive mais um capítulo de uma disputa familiar que já dura anos. Ele mora com a mulher, Mari Saad, nessa casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel pertence à família dela. A gente tem que fazer um planejamento financeiro. Eu acho que o Estênio não fez isso. Ele falava: eu adoro receber e dar meu salário. Ele sempre ajudou a família toda. Qual é a meia-culpa do Estênio? Ele achou que era imortal esse trabalho dele, né?
E não é. Estênio Garcia reconhece que fora das câmeras faltou um plano para o futuro. Ele começou a trabalhar ainda criança e só parou aos 87 anos. Agora, Estênio protagoniza uma disputa judicial contra as duas filhas. O apartamento no centro da disputa tem 80 metros quadrados e 2 quartos. Foi comprado pelo ator e doado às filhas em 1986. Mas no documento de doação, ele registra o direito ao usufruto do imóvel enquanto estiver vivo. Quando uma pessoa doa o imóvel, mas mantém para si, reserva para si o usufruto, ela doou a propriedade daquele imóvel, mas ela reservou para si o direito de morar nele, de alugar, de fruir, de poder ter a posse direta, ou seja, de estar naquele imóvel, usar aquele imóvel, ter os frutos daquele imóvel. O ator chegou a gravar um vídeo sobre o processo. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Estão me tirando esse direito. Esse contrato indica que o apartamento foi alugado em 2019, mas os valores nunca teriam sido repassados ao ator. No fim do ano passado, Estênio entrou com uma ação contra as duas filhas para receber o aluguel do imóvel. Essa semana também foi incluído no processo um outro apartamento em que Estênio teria direito a 25% do valor. Os outros 75% estão divididos entre as duas filhas e a mãe delas. Como percebemos, Estênio Garcia busca a retomada deste apartamento para poder usufruir do aluguel, para sobreviver. A justiça está examinando isso. É o que acontece muitas vezes. Mas eu digo para você que os pais podem fazer doação em vida aos filhos, mas jamais utilizar o instrumento que utilizou Estênio Garcia. Vocês viram o resultado desta falta de informação legal. Quanto ao método, não vamos fazer comentário. É um problema da família. Sim, vamos comentar quanto ao instrumento utilizado pelo Estênio Garcia. Para você doar, que você pode doar, você precisa conhecer as alternativas. A que utilizou Estênio Garcia não é recomendável. Não resolve o problema. Apesar dele ter usufruto, na prática isso não funcionou. Ele não tinha acesso ao aluguel. E a briga se estende, a divisão, o amor acaba. E se eu te dizer que existe um meio legal de fazer a doação de todos os seus bens para os seus filhos sem perder o controle do patrimônio? E se eu dizer para você que existe um meio legal em que você pode fazer a doação do seu patrimônio aos filhos sem perder o controle desse patrimônio? Vou te explicar detalhadamente na minha palestra sobre planejamento patrimonial da família. Como ser um bom resolvedor do seu próprio patrimônio, sem perder nenhum controle sobre este seu patrimônio. A palestra vai acontecer em junho. Se você não se inscreveu ainda, faça agora a sua inscrição. Clique no link abaixo, coloque seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Doação em vida tem os mesmos custos que o inventário. Sabia disso? No inventário, na doação em vida, é pago o ITCMD, que é um percentual sobre o valor atual do imóvel. Também as taxas de cartório são as mesmas para a inventário e a doação em vida. E mais, a doação feita em vida é irrevogável, ou seja, você não pode se arrepender. Quando o usufruto é dado, você tem o direito ao usufruto, ele não te dá direito de vender o imóvel, só de usar. Na verdade, quando você doa aos filhos em vida, você passa a depender da vontade desses seus filhos. E se eles forem casados, você passa também a depender da vontade da sua nora, do seu genro. A coisa complica mais ainda. Eles têm que dar anuência em cartório e assinar em cartório. E se eu te falar que você pode tranquilamente doar todos os seus bens aos seus filhos e não perder o controle sobre esses bens? Estou te repetindo isso. Alguns anos atrás, somente as famílias bilionárias do Brasil tinham acesso a esse sistema. E por quê? Você me pergunta, somente os bilionários? Porque era muito caro. Somente as grandes bancas do Brasil faziam isso. Cobravam milhões de reais para fazer um sistema deste. E nós vemos que hoje, infelizmente, são inúmeras famílias que, num ato de amor, utilizam os instrumentos utilizados por Gugu Liberato, testamento, e por Estênio Garcia, doação em vida.
Essas famílias tentam resolver um problema, mas não sabem que estão criando um problema maior ainda para o futuro, para os seus filhos. E por que agem desta forma? Tem amor, mas não tem educação patrimonial recomendada. Você, veja bem, está começando a entender hoje o que é a doação em vida e o que o testamento faz. Não resolve um problema. Na minha palestra, que irei ministrar em junho próximo, vou te mostrar tudo, para que você tenha uma ideia clara deste sistema de planejamento patrimonial familiar e seja um excelente resolvedor de problemas futuros, deixando aos seus filhos e demais gerações um legado que jamais findará. Lembra do início que eu te falei? Empresários tomam caminhos seguros e diferentes quando se trata de patrimônio? Antes de falar do terceiro artista, também empresário, eu quero te perguntar o seguinte. Estênio Garcia, quando fez a doação em vida para as filhas do apartamento em Ipanema, ele desejava o melhor para elas? Responde aí. Pois é. Agora vamos falar de Silvio Santos, um mega empresário da rede de comunicações. Também um artista, um grande apresentador de renome. Nasceu em 1930, foi camelô. Em 58, comprou o Baú da Felicidade, expandiu. Em 81, fundou o SBT. Em 2013, entrou na lista de Forbes como uma das fortunas de 2 bilhões e 700 bilhões de reais. Silvio Santos não nasceu artista. Ele não cresceu no ramo de entretenimento. Ficou bilionário e quando faleceu, a sua fortuna chegava a 6 bilhões e 400 milhões. Será que Silvio Santos tinha muitos imóveis? Investimentos? Vou te fazer uma pergunta. Não se surpreenda. Você tem imóveis? A quantidade de seus imóveis é maior que a de Silvio Santos quando ele faleceu? Responda aí. Se você tem mais imóveis que Silvio Santos quando ele faleceu. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que você tem mais imóveis que Silvio Santos? Como? Você me pergunta. Vamos assistir esse vídeo. Silvio Santos não tinha nenhum imóvel no seu nome e por isso ele economizou muito dinheiro para sua família nos últimos anos. E o ex-camelô tinha uma fortuna avaliada em 1,9 bilhão de reais e com aproximadamente 38 empresas, onde uma delas era uma holding imobiliária chamada Cisan. Mas Silvio logo percebeu que se comprasse imóveis em seu nome e ganhasse renda através do aluguel, ele teria que pagar mais de 27% de imposto sobre a sua renda. Por isso, em 1990, o apresentador fundou uma holding para administrar os seus imóveis. Dessa forma, essa empresa ela ficou responsável por gerir todo o seu patrimônio imobiliário, sem precisar ligar eles diretamente ao seu nome. E mesmo após a sua morte, essa estrutura continua válida e protegida, porque toda a renda gerada por esses imóveis segue sendo tributada como pessoa jurídica, no regime de lucro presumido e não como pessoa física. Isso faz com que, em vez de uma alíquota de até 27,5%, a carga tributária paga pela família fique em torno de 14%. Mas essa estratégia não serviu apenas para ele pagar menos imposto. Ela também protegeu o patrimônio do empresário, já que por ser uma figura pública, Silvio Santos esteve sempre exposto a riscos jurídicos. Com os imóveis fora do CPF, o patrimônio permanece seguro e organizado. Essa é uma estratégia feita por vários empresários. E mesmo agora, com a sucessão em andamento, essa organização garante que os bens não fiquem vulneráveis a disputas, bloqueios ou decisões judiciais isoladas. Agora, me diz aí, o que você achou dessa estratégia? Como você percebeu, Silvio Santos não tinha nenhum imóvel no seu nome, no CPF dele. Se você tem um imóvel no seu CPF, você tem mais imóveis que Silvio Santos. E agora? Você vai fazer o quê? Como o Gugu Liberato? Testamento? Como Estênio Garcia? Doação? Ou você vai fazer como o Silvio Santos? Você pode responder, olha, mas eu não tenho a fortuna dele. É verdade, difícil alguém ter. Você não irá fazer como ele fez, mas você pode utilizar os mesmos instrumentos legais que ele utilizou. Todo o sistema está à sua disposição e você vai conseguir o mesmo resultado que Silvio Santos conseguiu. Ele começou a organizar os seus imóveis, o seu patrimônio, em 1990, há mais de 30 anos. Como disse, somente as grandes fortunas tinham acesso a esse sistema. Então, eu digo para você o seguinte,
Melhor, vou te fazer uma pergunta. Você ouviu falar sobre o inventário do Silvio Santos? Sobre alguma briga existente entre as 6 filhas herdeiras? Ninguém ouviu nada. Por quê? Não houve inventário. Não havendo inventário, não há briga. Silvio Santos recebeu toda a informação através de um aconselhamento especializado na área jurídica e dividiu tudo em vida para suas filhas e sua esposa. Por isso não houve nenhum problema após. Em resumo, você pode utilizar os mesmos instrumentos que Silvio Santos utilizou para organizar, para planejar seu patrimônio, certo? A nossa lei, a lei brasileira, permite que você retire os seus bens do CPF e os coloque nesse sistema, que garante que todo o patrimônio chegue no futuro aos seus filhos sem nenhuma diminuição, seus netos, suas gerações futuras. Esse sistema diminui toda a carga tributária que hoje há. Esse sistema protege o patrimônio de qualquer adversidade, mantendo o patrimônio íntegro. Tudo que foi utilizado por Silvio Santos, tudo que foi utilizado por Roberto Marinho, Haddad Gutierrez e outros bilionários do Brasil, pode ser utilizado por você. Ok? Bem, já estamos encerrando a nossa live. E como prometido, vou te passar algumas dicas, informações para você ser um excelente resolvedor. Primeira, o planejamento patrimonial não basta ser bom. Ele tem que ser eficaz, legal, estar fundamentado na Constituição do Brasil e nas leis brasileiras. E também ser público. Tem que ser público, não é escondido. Segunda dica, pare de falar em herança. Quebre esse tabu. Falar em herança é falar sobre morte. Já falar em planejamento patrimonial é falar sobre vida, de tranquilidade futura para a sua família. Olha, não importa o tamanho do seu patrimônio, não importa. Se você tem um imóvel ou tem 10, não importa. Até quem não tem imóveis e não tem filhos podem iniciar o planejamento patrimonial. Prepara o futuro. Você, como resolvedor, agora que você é um resolvedor, você tem que decidir o que fazer. Eu estou te mostrando o caminho da solução. A sua parte é decidir. Porque se você não decidir hoje, amanhã outra pessoa vai decidir por você. O Gugu Liberato, o Estênio Garcia, decidiram de forma errada, equivocada. O que aconteceu? O Estado decidiu por eles, está decidindo por eles. Se você não decidir agora, seus filhos podem perder até 40% de todo o patrimônio que você construiu durante anos e anos de trabalho. Programe-se para assistir todas as lives seguintes que antecedem a palestra e a própria palestra, onde, de uma forma clara e inteligível, eu vou te mostrar o que vai acontecer. A reforma tributária está aí, impõe um caminho a ser tomado por você. Essa dica aqui vale ouro, viu? Porque se os tributos hoje são altos, amanhã essa reforma serão quase que impagáveis. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se inscreveu para a palestra sobre planejamento patrimonial da família, que será exibida de forma gratuita online, clique no link abaixo e faça sua inscrição. Coloque seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Você receberá todas as informações necessárias e material necessários. Siga-me também no YouTube. O próprio YouTube vai te avisar de qualquer evento que farei, para que você possa mandar também aos seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, conhecidos, aqueles que desejam conhecer esse sistema utilizado por bilionários, que agora está à disposição de qualquer um de nós. Ok? Então, eu te agradeço por essa live que você assistiu e te aguardo para a próxima live. Ok? Um grande abraço.